Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, versos 32 a 34, que dizem: Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Bom, queridos, aqui vemos, nos versos anteriores que foi pedido que quebrassem a perna dos prisioneiros para que morressem logo, os corpos fossem retirados e não ficassem ali atrapalhando as solenidades do sábado e da Páscoa. Bom, e os judeus também tinham uma outra pretensão aqui, porque quebrando as pernas, uma das profecias que se atribui ao Messias, ou seja, que o Messias, o justo, não tem as suas pernas quebradas, os seus ossos quebrados. Então, Deus guarda a pessoa disso, no Salmo 34, verso 20, uma profecia messiânica. Então, quebraria de Jesus qualquer alegação que alguém fizesse. Não, ele era o Messias. Eles diriam rapidamente: não, ele não é o Messias porque ele teve ossos quebrados. Inclusive, lá em Êxodo capítulo 12, mostra que o cordeiro pascal, que era oferecido pelo pecado do povo, que esse cordeiro pascal aqui é Jesus, claro. Na Páscoa isso era celebrado e o cordeiro pascal não poderia ter os ossos quebrados. Então, se Jesus é o cordeiro pascal de Deus para o perdão dos pecados da humanidade, ele não deveria ter os ossos quebrados. Mas os judeus tentaram aqui realizar isso, que os ossos de Jesus fossem quebrados. Mas Deus, claro, evitou a estratégia deles, com Jesus morrendo antes e depois o soldado, como veremos, enfiou uma lança em Jesus. Bom, e por que houve essa aplicação dessa lança perfurando Jesus? Porque eles tinham que confirmar que os criminosos ali, os crucificados, estavam definitivamente mortos. Então, no caso de Jesus, ele perfurou ali o peito de Jesus com uma lança, para ver se ele iria se mexer com a dor, testar se ele ainda estava vivo. Então, com isso, queridos, qualquer afirmação de que Jesus desmaiou e depois de vários dias, ele se recuperou da crucificação e aí se apresentou como se tivesse ressuscitado. Existe esse tipo de teoria mirabolante. Só como podemos ver, é totalmente ridícula, porque o peito de Jesus foi perfurado com uma lança. É impossível um ser humano sobreviver a um golpe como esse, que nós veremos que foi no coração. Então é absolutamente impossível. Tem até um filme antigo de Jesus chamado A Última Tentação de Cristo, que ele consegue descer da cruz e se recuperar, etc. Mas depois no filme ele volta para a cruz, Isso é totalmente impossível, justamente porque houve a perfuração do coração de Jesus com essa lança. E João enfatiza essa questão, faz todo o relato com detalhes para mostrar que é verdade a base do ensino de que Jesus morreu por nós. Ele realmente morreu, Deus morreu por nós. E isso, aqui um fato histórico, era especialmente importante na época em que João escreveu esse evangelho, lá pelo ano de 80, 90 depois de Cristo. Então, já quase 50, 60 anos depois da morte de Jesus. Era muito importante isso porque os gnósticos, que foi uma seita que existia antes do cristianismo, adentrou o cristianismo e começou a perturbar o cristianismo, se tornou uma seita dentro do cristianismo. Os gnósticos afirmavam que Jesus, na verdade, ele era Deus, só que ele não veio em carne, ele tinha aparência de que estava em carne, ele andava, todo mundo via ali, mas na verdade ele era como se fosse um fantasma. Então Jesus ali na cruz, ele estava lá, só que ele morreu em aparência, ele não era real. Ele não tinha um corpo físico, porque para os gnósticos o corpo físico ele é mau. Então Deus não poderia se misturar com algo mau, então Deus veio só em aparência. E aqui João deixa bem claro, não, ele morreu fisicamente, tanto é que uma lança perfurou ele e saiu sangue e saiu água.
Eu vi isso. Então João combate essa ideia estapafúrdia aqui dos gnósticos. Agora um detalhe aqui é que fica bem claro que a lança perfurou não apenas o peito de Jesus, mas até mesmo o próprio coração. Por quê? Por esse fato de ter saído sangue e ter saído água. De onde veio essa água? Porque a lança, ao perfurar o coração, ela atravessa uma membrana que existe envolvendo o coração, que é chamada de pericárdio. Essa membrana ela contém um líquido semelhante à água. Esse líquido, essa membrana, ela hidrata o coração, evitando que ele fique seco, né, durante o seu movimento contínuo, durante a batida do coração. Então há essa membrana. Então a água aqui veio justamente do rompimento dessa membrana, e o sangue veio do perfurado coração. Aí veio então a água e o sangue que João presenciou, que, claro, a própria medicina atual confirma esse fato. Então veja só, se Jesus ainda não estivesse morto até esse momento, com esse golpe certamente ele morreria. Não tem como qualquer ser humano morrer, não morrer com o coração sendo perfurado por uma lança. E aqui, claro, é importante salientar que aqui não há nada de milagroso, espiritual com essa água e com esse sangue. Isso aqui são componentes naturais. Ocorreria com qualquer ser humano, comigo ou com você, se o nosso coração fosse atravessado por uma lança. A importância aqui desse fato, que é mostrado com a água, com o sangue, com a lança, reside no fato que Jesus definitivamente faleceu, ele morreu. O que faz da ressurreição algo estrondoso, porque se Jesus não tivesse morrido, tivesse sobrevivido de alguma forma, depois aparecido, aí, claro, a gente pode ser até um milagre ter sobrevivido à crucificação, mas o grande milagre é que Jesus definitivamente está completamente morto. Ele não entrou em coma ou desmaiou, não. O coração se rompeu completamente. Ele estava realmente morto. Essa cena também nos faz lembrar da cena de Moisés, né? Que Moisés, quando o povo estava quase a morrer de sede lá no deserto, Moisés bate com a sua vara na rocha e aí ocorre um imenso milagre, porque sai uma grande quantidade de água e salva o povo da morte. Isso aqui simboliza, claro, Jesus, né? Que ele foi batido com um pedaço de madeira e saindo água dele, né? Que essa morte dele, esse ferimento da rocha que é Jesus, nos traz a salvação. O próprio apóstolo Paulo faz referência a isso em 1 Coríntios capítulo 10, dizendo que a pedra a qual foi ferida ali por Moisés e deu a bebida espiritual para nós, essa pedra é Cristo. E aqui é a grande celebração, né, queridos, do falecimento de Jesus, que nos dá acesso à vida eterna, porque, como nos diz vários e vários textos do Novo Testamento, ele nos diz que pelo seu sangue nós somos lavados completamente dos nossos pecados. E é por isso que pessoas como um dos ladrões da cruz têm acesso à salvação. Porque João, como já explicamos, por ser o último dos evangelhos a ser escrito, ele não traz alguns detalhes que já constam nos outros. Mas eu quero ler aqui para vocês Lucas 23, que fala ali daquele diálogo entre os malfeitores e Jesus na cruz. O texto nos diz, um dos malfeitores que estavam pendurados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Porém o outro respondendo repreendiu, dizendo: tu ainda não temes a Deus, mesmo estando na mesma condenação? Veja que ele reconhece que estão diante de Deus. Não temes a Deus, mesmo estando na mesma condenação? E nós realmente estamos sendo punidos justamente porque estamos recebendo de volta merecidamente por aquilo que praticamos. Mas este nada fez de errado. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando chegares em teu reino. E Jesus lhe diz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E essa é a mensagem do Evangelho, né, queridos? Para todos nós. Em verdade te digo, que estarás comigo no paraíso. Então essa é a grande esperança, essa é a grande certeza, essa é a grande vitória. Que
por Jesus ter dado a vida por nós, a morte não é para ser uma assolação, mas a morte já foi derrotada e nós simplesmente iremos para junto dele e viveremos no paraíso com Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.